Olá, bom dia. Estamos aqui mais um dia para conversar sobre a linguagem escrita, a linguagem e a escrita, esse momento que a gente está vivendo. Olá! E hoje a gente vai conversar sobre a linguagem do submundo nas artes, com o Luiz Eduardo Souza, que é praticamente um estudioso na área, de tanto que ele, enfim, frui esse tipo de linguagem artística. Chegou, Eduardo Luiz, aqui vamos. E aí, Paula? Tudo bom? Paula, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Você tá bem baixo, assim. Você subir Tá um pouquinho pra baixo? gente ver melhor. É. Sim, pronto, sim, pronto. tudo- Tá E baixo, aí, Luiz? sim? Você tá. A gente fica as coisas na sua cara aqui, mas tudo bem. Ah, tá, Dá pra ir. pronto. Assim, E, isso. e aí? Tudo E bem aí, como nesse é que tá? momento doido aí da vida? Tá tudo bem, assim, bem, eu não sei se tá, né? É, pra ninguém. Eu acabei de receber uma notícia. Eu tenho irmão por parte de pai, né? Hum. E meu irmão que tá no Maranhão faleceu agora. Luiz, agora? Ele faleceu 2 horas da manhã e me deram notícia 10 minutos agora atrás. Eita, mas dá pra gente conversar? Dá, tranquilo, pode conversar, sim. Pode, Tá claro, bom. tá Bom, bom. tem a ver, né? Começamos a conversa sobre submundo com essa notícia. Ai, Jesus, momento agora é rir para não chorar, né? Bom, É. vamos nos concentrar aqui. Então, Luiz, eu acho que a gente podia começar um pouco contando sobre, conversando um pouco sobre o que é o submundo, né? A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa linguagem aí artística do submundo. Vamos começar um pouco estabelecendo para as pessoas aqui, como é que você define essa ideia de submundo aí? Submundo é a dor, né? Pra mim é a dor. É, a dor é a raspa da panela da vida, entende? Então, o submundo não é a periferia para mim, não as partes pobres e miseráveis, não. É o miserável da alma, né? Uhum, É quando a pessoa vai pro fundo do poço, ainda tem uma pazinha para cavar mais. uhum. Então, para mim, o submundo é isso. Você tá no fundo do poço, você cava mais e você não para de cavar. E você não quer parar. Você não quer parar de cavar, né? É onde a dor se esconde, né? É onde É a dor se bonito esconde. isso, poético, um jeito poético, né? Que normalmente as pessoas falam submundo e pensam num lugar, né? Você tá, na verdade, é como na arte, o submundo ela é uma espécie de sentimento, mais do que um lugar, digamos, né? Uhum. É um lugar dentro de você, né? Que é mais fundo que. E aí, assim, para a gente estabelecer um pouco isso, qual é o lugar aí da arte que você vê, que você, enfim, pesquisa, que você vem com tanto tempo aí fruindo, digamos. Dá um exemplo, assim, como é que ele tem uma linguagem, né? Você está falando que essa espécie, essa dor aí que fica por baixo de tudo, né? Você pode se falar que se constitui uma linguagem que vai perpassar vários tipos de arte aí? Então, é, eu acredito que quando você. Eu vou falar o que eu fiz Uhum, para chegar até aí, entende? uhum. Eu, eu tive que ter muita dor, é óbvio, né? A gente Mas não não foi precisa uma se coisa. expor aqui em rede mundial, tá, Luiz? Não precisa ir É, nos seus âmbitos muito é, internos aí. A é ideia muito é a gente falar da interno, arte, não se exponha tive tanto muita dor. aqui. Então, é, eu lia muito, né? Livros. é, livros de outros autores que ninguém conhecia. O cara que estava escrevendo ali na esquina, entendeu? Eu descobri que em Los Angeles tem uma revista chamada Angel City Review, que são de poetas que se reuniram ali, ninguém tinha dinheiro, né? E aí o pessoal fez a revista e publicou.
né? E aí eu falei, meu, esse pessoal ninguém conhece. É a menina que tem um gato ali na esquina, é o outro que é o pedreiro que faz não sei o quê. E aí e todo mundo compartilha a sua dor em si, né? Aí eu comecei a perceber que os outros países faziam isso. Eu descobri uma revista na Espanha também que faz isso, que eu até esqueci o nome da revista, La Poética, não sei o que que é. E aí eu comecei a ler essas pessoas de fora. E comecei a saber que todas as pessoas também pensavam meio parecidas que nem eu, entende? De tentar encontrar uma forma de falar da sua dor, né? Pela arte, pela arte. E aí, até então que eu encontrei uma menina que acho que era uma chinesa, que Uau. eu me lembro até dela, isso aqui é o MPN, sei, alguma coisa é o MPN. E ela e ela tinha essa mesma visão de que o submundo está dentro de você. Ela tinha uma poesia linda, né? Falando que o submundo está dentro de você, não está lá fora, não está no inferno, não está com capeta, está dentro de você. Você que está dentro. E aí você e nessa e nisso eu pirei. E nisso eu pirei. E aí eu comecei a parar a pensar que talvez eu sempre tive isso, entende, dentro de mim, né? Sempre tive isso. Quando eu era criança, minha tia tinha uma estante cheia de livros perto do banheiro e eu passava minhas férias lá, né? E lá tinha Sabina, Júlia e Bianca, mas tinha Dostoiévski, Kafka e Proust. E eu lia tudo. Para mim era tudo a mesma coisa. Sabina era igual Dostoiévski para mim. Mas aí eu lia tudo e isso foi absorvendo. E aí a Divina Comédia também, ela tinha aquelas edições ilustradas gigantes, né? E eu lia também. E eu fui um consumidor. Quando tinha uns 15 anos, já tinha lido todos os clássicos que tinham lá, e todos os clássicos de romance também. Já, Júlia e Bianca. é, Sabina Juliviane. E nisso, eu acho que isso me ajudou, mais pra frente, quando encontrei essa menina, a encontrar uma espécie de linguagem, onde as pessoas, né, têm uma consistência muito maior com a dor. Entende? Eu acredito que no teatro isso funciona com os personagens, que deixa o personagem mais consistente. Entende? Trazer a dor da personagem mais consistente numa fala, ou no não dizer, né? Ou no uma coisa que ele não faz, entende? Então, acho que essa é uma espécie de linguagem que eu acredito que traga, né? E aí, dentro dessa linguagem, né, que é bem interessante de pensar, né, que a gente, quando pensa nesse fundo aí, é sempre para fora, né, você está falando que é para dentro. E tem vários autores que trabalham com isso, né, você falou aí Dostoiévski, o Dante, enfim, né, Kafka. E quais são os outros aí que você considera, digamos assim, que trabalham de uma maneira bastante profunda com essa questão aí do submundo interno, e também tem uns que fazem as duas coisas, né, Luiz? Interno e externo, né? Buscam para fora, Sim, para vivenciar fora. um pouco essa dor no submundo externo também, né? Queria que você falasse um Uhum. pouco desses autores. É... Ah, tem o Kerouac, né? Quando eu era criança, eu não gostava muito do Kerouac, não. Eu achava chato pra caramba, né? Aí depois eu descobri ele pelo Ginsberg. Eu via muito Bob Dylan, né? E aí, não Tá sei em que falando dos tom. beats, né? Tá falando dessa É, tradição de os, escrita os, beat, né? os beatniks. E aí eu descobri o Ginsberg ouvindo Bob Dylan. E aí nessa, eu descobri o Burroughs, né? O William Burroughs, que escreveu Almoço Nu, Junk. Quando eu descobri o Burroughs, eu achei que eu tinha nascido antes da minha época, assim. Eu falei, nossa, acho que eu já nasci, eu sou aquele cara ali. Aquela é a dor que eu sinto, né? E aí é exatamente aquilo. Ele ele tem uma dor interna e também tem uma dor externa, porque ele é doidaço, né? Andava com Kerouac pra cima e pra baixo e matou a própria mulher sem querer, a tia, com tiro. Desculpa, eu vou rir, mas eu fiquei tão absurdo isso. Uma história tão absurda que parece mentira, né? Uhum. Atirando numa flecha, ela com a maçã em cima da cabeça, não é isso? Cabeça no canto da cabeça. E aí mata a própria mulher, né? Então, e aí A depois gente ele, não pode ele rir disso, pelo amor de Deus.
Oi? É que é tão absurdo que a gente ri de nervoso, na verdade. Então. E aí depois, aí passa um tempo e ele envelhece. Aí eu pego, claro, né? Passa um tempo, o Burroughs envelhece, e aí o Uhum, Kurt Cobain, do Nirvana, vai visitá-lo, né? Eles fazem uma música uhum. junto, quase ninguém sabe disso, né? O Kurt Cobain vai fazer uma música com o Burroughs. E aí eu falei, olha, é possível a pessoa sobreviver, né? Ele morreu velhinho, né? Com os Não 80 e tanto, né? Foi o que mais viveu dele, se duvidar, Eles né? todos, Acho que o sim. Greg Locurso, eu não sei se quanto tempo viveu, mas ele morreu bem velhinho, com cachorro na chácara, né? Né? Então acho que é o meu futuro. Acho que aqui só tem gato, não tem cachorro. Mas Então, a gente está falando um pouco dessa vivência, né? Você fala da dor interna, mas eles vão também ter uma vivência externa, de buscar isso para fora, né? Os Beats fizeram muito isso, né? eu busquei muito isso para fora, só que o começo não deu muito certo, né? Porque esse buscar para fora, mas sua vida vira de cabeça para baixo. Você vira o escritor em vez do você ter uma vida, né? Então você vai detonando Uhum, toda a sua vida nesse processo, né? Se você for viver uma vida, talvez, uma persona do escritor, sofredor uhum, e poético e todas essas coisas, né? uhum, Então você tem que meio que se resguardar um pouco e aí e trazer e tem essas personas, né, da qual você vai trabalhando essas camadas de uma suposta existência, né? E como é que isso se dá na Então, linguagem, Luiz? Porque a gente está falando deles, da vida e tal, né? Você falou dessa dor interna, mas como é que isso se dá na linguagem, né? Você que estuda isso tão profundamente, como é que essa questão do submundo se dá na linguagem literária? Né? O que que esse pessoal trouxe de novo para a linguagem? o que esse pessoal trouxe, eu acho que uma espécie de liberdade, uma espécie de liberdade interna, sabe? Acho que a liberdade é interna, né? Não tá lá fora Uhum, ali. Então, para mim, trouxe isso. Eu acredito que na linguagem, eu vejo assim Kerouac trancado no banheiro durante 3 semanas, escrevendo uma bobina de fax e escrevendo todas as coisas que ele fez. Para mim isso é incrível. Para mim isso traz uma espécie de liberdade dentro da escrita, sabe? Traz uma espécie de que realmente é uma coisa que ele acreditava, tipo, vai, caminha, vai para frente, faz as coisas, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? E aí uhum, você vê Bulldogs andando pela cidade, muito doido, com uma sacola cheia de remédio, achando que a FBI estava atrás dele. É doido, é. Na vida, isso é louco, é. Mas acho que na linguagem é incrível, entendeu? Acho que traz uma carga de. de a palavra não é nem fantasia, a palavra é de uma liberdade criativa. uhum, Acho que essa linguagem traz uma espécie de. O submundo traz tanta dor que quando a pessoa escreve isso, explode. A uhum, dor, quando é escrita, ela acaba explodindo. E vem uma espécie de liberdade criativa, entendeu? Você pode. Você se liberta, né? E nisso vai influenciando outras pessoas que vão te lendo, né? uhum, Quando eu descobri Bukowski, eu estava lendo John Fante. Ele escreveu o prefácio do Pergunte ao Pó. Nessa o Bukowski estava falando de que ele encontrou o livro do John Fante numa biblioteca. uhum, E o quanto aquilo influenciou ele. Talvez esses caras, sem querer, que não foi essa a intenção, tenham influenciado essas outras pessoas que sentiram esse mesmo tipo de dor, esse mesmo tipo de submundo. uhum, As pessoas que desceram tanto quanto eles, que sentem a mesma coisa, uhum, e isso e acaba trazendo outras pessoas também a escrever e acaba retrabalhando aquela linguagem criativa da dor, do submundo, um vai não, puxando o outro, né? um vai puxando o O, outro.
O Wagner perguntou se então a dor liberta, acho que você acabou de dizer que sim, né? E qual autor brasileiro que trabalha com esse tipo de linguagem? O Wagner está perguntando. Ah, o Mário, né? Oi? O Mário, Mário Bortolotto. Bortolotto, O Mário. O Mário Bortolotto. E dramaturgo, poeta. o dramaturgo, tem o que já faleceu, que eu amo, é o Roberto Piva. Uhum. Roberto Piva, eu tenho que nascer 50, eu tenho que morrer 50 vezes para escrever que nem ele. E olha lá, você ainda vai ter mais uma vez que eu vou ter que morrer ainda. Roberto Piva. Tem Ana Cristina César também, que é a Uhum. poeta. Tem, nossa, tem muita gente, assim, que muita Fala um gente pouco foi. melhor do Piva, que eu acho que o Piva ele é um ícone, né? Assim, todo mundo. Hum, Conta um pouco da linguagem do Piva e por que você acha que ele é assim, um ícone dessa questão do submundo, dessa dor, né? Que você chama de submundo aí. nossa, eu falar do Piva, eu fico com o maior receio de falar, de me equivocar, ô Paulo. Piva tem que Por cima, pisar assim, em né? O que ovos, tem né? de linguagem? Piva você tem que pisar em ovos, que ele é perigoso, Piva, entendeu? Ele diz, mas não diz. E aí ele fala, mas não fala. É aquilo, mas não é. Então, tem uma dor ali, só que é uma dor camuflada. É um submundo estético que te engana. Você olha, nossa, isso é bonito, mas é horrível, né? Mas, né? E você fala, nossa, isso é engraçado, mas por que eu tô rindo disso, né? Tem poemas que ele escreve de um jeito engraçado que são absurdos, só que você se pega rindo de um absurdo que não é tão bonito, né? E eu acredito que o Piva, ele é um libertário, ele é um dos caras, tá ali no meio do Kerouac, tá no meio do Bukowski, eles devem estar lá jogando dama, jogando baralho, todos juntos, assim. É a mesma coisa, tu tá no mesmo submundo, na mesma camada, na mesma dor, falando escutando as mesmas músicas sempre, como fala o Mário, né? E daí, né? Então, eu acredito que o que o Piva traz na poesia, eu me lembro quando eu li o Piva, eu achei que eu não sabia escrever. Eu fiquei, acho que umas 2 semanas sem saber escrever, assim, direito. Porque eu me senti meio analfabeto, né? Eu fiquei com vergonha. Então, e aí você lia o jeito que ele constrói as frases, o jeito que ele coloca as palavras, né? E tem uma coisa meio é uma coisa truncada. Tem hora que parece que ele pensa é de propósito. Tem hora que ele trunca a frase de propósito. E aí faz você parar. Depois ele continua. E tem uma coisa de. Tem umas poesias que não tem acentuação. Tem umas quebras de linha que ele. É tudo pensado. Isso que é o mais terrível, é tudo pensado, né? Uhum. E a poesia vai pela forma. A dor dele vai pela forma, entendeu? Vai pegando pela forma, né? O Ferreira Goulart, eu me lembro, não sei que poesia que tem dele, que ele fala sobre a cidade, que é muito engraçado, que você vira a poesia, forma um monte de prédio, né? Pelas linhas que ele faz, né? Então tem poetas assim, que eles a dor tá tão ali que eles te pegam, que eles conseguem trabalhar pela forma. Acho que é a Uhum. grande sacada, talvez até inclusive na dramaturgia, é você comunicar pela forma, né? Acho que Uhum. daqui a um tempo, não sei há quanto tempo, acho que o Sarrazaki já disse isso, né? Que as personagens não vão deixar, são só um pretexto para ter a peça ali, para ter alguém ali, né? Porque você vai se comunicar pela Kazak forma, é um autor francês, né, que fala sobre, é um teórico, né, de do teatro. teórico. Uhum. O Claudinei está perguntando aqui o Mirizola, você coloca ele nessa mesma toada aí dos O Mirizola não submundos? li muito. Eu conheço o Mirizola, eu conheço, mas assim, eu não li muito. Acho que eu li aqui uns 3 livros dele. Acho que o Animais de Extinção, o Azul do Filho Morto, e aquela da alguém que Bom, foi. só o Azul do Filho Morto já dá para pôr ele nessa tradição. Um dos Já, livros já. mais duros escritos na Uhum, literatura é, contemporânea brasileira. uhum.
Então, mas eu acredito que sim, o Mirizola sim, né? Mas aí, assim, se for para comparar, acho que o Roberto Piva ainda é muito mais, Né? né? Também porque o Claro, Mirizola ainda está aí, né? Está vivo, tá ainda está aí, tá fazendo aqui coisa. vivo ainda. É. Mas o Mirizola acho que tá nessa também, né? Do submundo, de trazer o submundo, do submundo. Acho que é isso, né? O submundo está dentro de você, aquela dor vem, você vai e expõe sua dor, ou escreve a sua dor, e você dá forma à sua dor, você cria os personagens com a sua dor. No final, todos os personagens da sua dramaturgia é uma parcela de você. E aí, com o tempo, principalmente quando você escreve dramaturgia, aí você fala, pô, todos os personagens vão ser iguais? Não dá, né? Vai ser um monólogo. Então você tem que criar as camadas, né? Você tem que criar um porquê que as personagens vão estar ali, porque senão vai ser só uma desculpa para retrucar a fala do outro. Então Uhum. você pega aquela dor e transforma em persona, né? Você cria uma persona para aquilo. Aquilo dá uma consistência, né? Então, tem várias dores, né? Tem vários submundos. E aí a gente está falando até agora mais de poesia, né? Você está falando um pouco de dramaturgia, né? O Sarrazak é um teórico de teatro, você está falando de dramaturgia, então vamos falar um pouco dessa questão da dramaturgia, né? A gente até agora falou da poesia beat, né? Da escrita beat, que é norte-americana, e que, enfim, que marcou toda uma época, né? Você falou de alguns autores brasileiros aí também. Como é que isso se dá na dramaturgia, né? De que modo que esse submundo vai para a dramaturgia e se coloca no palco? Né? Como é que a gente poder ver isso? Qual é essa tradição aí brasileira nessa questão? A tradição brasileira é a minha questão, a tradição brasileira. Não, dramaturgia aí brasileira, você falou do Mário, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão do Aham. submundo nos palcos aqui no Brasil. É, nos palcos, tem o Antônio Araújo, né? Com a trilogia dele, né? Do livro de Jó, que é fantástica, né? Que eu acho muito foda. Eu acho muito incrível aquilo. Antônio Araújo, ó, Eu tenho Prata Vertigem. o Teatro da Vestigem. Pra mim, eu acho Uhum. incrível aquilo. Aquela trilogia, eu vi, eu acho que eu tinha uma fila para ver o Apocalipse. Acho que eu peguei aquela fila umas 5 vezes, né, na época, né? Tem Explica só uma, um pouquinho para quem está vendo, Luiz, o que que é essa trilogia. a trilogia é o livro de Jó, o Apocalipse 1.11, né? E o Paraíso Perdido, né? E aí é do Teatro da Vestigem, Um e grupo de aí São Paulo. não entendi. É um grupo de São Paulo aqui, né? Do Bexiga, não sei se eles ainda estão aqui no Bexiga, não sei. Não sei nem se E eles aí, estão em algum lugar. estão em algum lugar, agora estão em algum lugar, né? E aí, o livro de Jó conta a história de Jó, né? Que é um cara que foi testado por Deus. Quem fazia era o Matheus Martingale, né? Martingale, Uhum. né? E que foi testado várias vezes por Deus e testando a sua fé e sofre os horrores. Mas a estética que o Teatro da Vestigem traz é incrível, né? O Apocalipse 1.11 esse é o livro de Jó era dentro de uma igreja, né? Uhum. O, o, o 1.11 era dentro do presídio ali no Belém, né? Que era dentro da minha Uhum. penitenciária ali no Belém, que eu cheguei a ver, né? O Paraíso Perdido, eu não me lembro onde que era no hospital, não era? Do Parece, John Milton? no hospital Era, desativado. desativado. Então, o que o Teatro da Vestigem trouxe, eu acho que, acho que é aí que eles trabalharam a forma, sabe? Eu Uhum. me lembro que no Apocalipse 1.11 tinha uma cena que chegava uma personagem e sentava na cama. E aí, não me lembro o que ele falava. Aí, de repente, eu não sei quem levantava a cama, tinha Jesus Cristo deitado embaixo da cama. E ele levantava e fumava, levantava, acendia um cigarro e conversava com a pessoa, né? Eu nunca me esqueci disso, né? E eu acho que tava ali uma dor escondida, sabe? Uma coisa. O Teatro da Vestígio tem dessa, de pôr as coisas nos meandros, sabe? A dor fica Uhum. escondida nos meandros. Inclusive quando você vai caminhando pelos lugares, tanto na igreja, tanto no hospital, tanto na penitenciária, você vai pegando as dores os personagens vão aparecendo, não porque eles têm que aparecer, né? Mas é como se fosse a dor te cutucando, ó, tô aqui, ó, tô aqui. Sabe por que você está fazendo isso? Sabe por que você está Uhum. fazendo aquilo?
Então, aquele Jesus Cristo aparecendo debaixo da cama era uma Hum. espécie de doido. E o Tio da Vestigem faz isso. O Mário, ele faz isso muito foda, né? Ele, tudo que dói, que ele fez agora no Império de Automóveis, que era sobre Mário Bortolotto, né? Eu esqueço que eu tô só falando com você. Tem mais umas pessoas. Então, Mário Bortolotto. E aí tudo que dói é sobre um cara que se isola, um autor, um escritor que se isola numa cidadezinha no interior. E aí vai uma repórter lá entrevistá-lo, Hum. né? E ele larga tudo, ele fica lá, vai no bar, conversar com os amigos, jogar sinuca. E com o tempo as dores vão surgindo, né? Vem uma filha, né? Vai atrás dele, vai a repórter. E as personagens estão ali, né? No final todas são Mario, né? Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Assim, você falou dessa questão da persona. E uma das coisas que se fala muito em dramaturgia e em literatura é que você precisa ter um repertório muito vasto, que você precisa colocar pessoas, personagens diversos conversando entre si. E você está falando de uma dor que é muito pessoal, né? Você fala de uma dor que é interna do autor e que ele vai passar isso para a obra dele. E que então é como se ele tipo, pudesse pôr essa dor na boca de vários personagens diferentes, mas essa mesma dor. Qual é essa questão? Você pode, na verdade, fazer isso? Tem que ter muita diversidade na criação de personagens? A obra pode se dar a partir dessa única voz? Como é que você vê isso? Então, Paula, a Sarah Kane, que é a dramaturga, ela Inglesa? fazia uma única, ela fez a única voz, né? E aconteceu o que Hum. aconteceu, né? A Sarah Kane, ela no Psicose, a Psicose 4. Era a hora que ela morreu, né? 458, não é É, isso? é, Acho que é 458, não. É, 4 alguma coisa. é, se não me engano. E aí é a carta de suicídio dela, né? Uhum, Assim, o que eu faço o seguinte. Eu leio muito desde criança, né? uhum, Então, eu leio tudo, eu pego tudo quanto é coisa. Então, eu descobri uma coisa, né? Tem uma coisa na psicologia chamada enneagrama, que eles dividem a personalidade, várias personalidades, como se Deus não tivesse muita criatividade e ele fez só 9 tipos de pessoas. E essas pessoas vão se repetindo, né? E uhum, aí tem lá a personalidade tal, que tem tal tipo de costume e costuma fazer tal coisa, tal tipo de vício. Aí tem personalidade tal, tem aquele que não gosta de ser ofendido, tem aquele. A psicologia tem disso, né? O Carl Jung, uhum, ele já tinha ideia de que isso existia, só que ele dividia em duas uhum, pessoas só, introvertido e extrovertido, né? Ele falou, uhum, tem gente que é mais introvertida, gente que é mais extrovertida. Aí uma galera estudou e teve esse lance do enneagrama, de uma galera falou, não, tem umas 9 tipos de pessoas diferentes aí pelo mundo. Né? uhum, Deus não é tão inteligente assim, não, o resto se repete. E aí, cada tipo de pessoa se comporta de determinado jeito. Por quê? Porque todos tiveram os mesmos tipos de vivências, os mesmos tipos ou tipo de educação, viviam em determinado lugar. É, eu li isso pra caramba, entendeu? Pra construir personagem. Eu li isso pra caramba, eu li a torta direito, né? uhum, Então, aí quando eu sentava pra criar personagem, pra não ter um personagem falando e o outro só respondendo, né? Então eu tive que criar uma camada da dor dele. Então eu falei, porra, se cada pessoa que tem um tipo de vivência, um tipo de personalidade, que isso não existe também, personalidade, né? É uma coisa que você vai construindo com o tempo, né? uhum, Então ela tem um tipo de dor. Então tem outro tipo de submundo, né? uhum, Então eu peguei vários submundos, né? Então tem as pessoas que o submundo delas é só bebida, no seu rock and roll e tudo mais. Tem um que o uhum, submundo dela é que a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, entendeu? uhum, Tem uma grande dificuldade. Então, ou o submundo da outra pessoa é que
ela se boicota, entende? Ela não consegue ir para frente de jeito nenhum. Uhum, Então, nisso eu vou construindo as pessoas desse jeito, uhum. né? Então, Eu na tento entender. verdade, uhum, a gente está Pode... falando um pouco de construção de personagem que é legal, porque sempre parece que é um jeito só de construir, né? Que é psicologia, né? Assim, nesse estrito senso. Você está falando da construção de personagens por meio de um tipo de dor de cada um deles, né? Você Cada está um. falando da peça do Mário, quer dizer, de toda uma dramaturgia que é feita em cima da dor das personagens, né? Queria que você Isso. falasse um pouco mais dessa questão da dramaturgia do Mário, que você trouxe como um exemplo desse submundo aí na dramaturgia nacional. É, Então, o Mário, eu posso falar assim um pouco da história. O Mário conheci o Mário, eu não conheci ele como dramaturgo, né? Eu conheci ele numa loja de história em quadrinhos, né? Ah, Eu é? trabalhava, eu trabalhava numa loja de história em quadrinhos e ele foi lá. Só que ele ia lá, acho que ele não ia lá muito, mas eu acho que ele foi lá de vez em quando, assim. E eu me lembro, né? Porque eram tão poucos clientes, assim. E aí, e aí, e tá. E aí tá. E eu me lembro, aí passou um tempo e eu ouvia falar de Mário Bortolotto. Só que eu achava que era outra pessoa. Eu achava que era um tiozão, um senhorzão, né? Um Hum, cara capenga, sei lá, né? E aí tá. E aí, aí passou um tempo e aí teve uma leitura da peça da Dea Loher, A Vida na Praça Roosevelt, lá no uhum, Sesc Consolação. E aí era só a leitura da peça, não era montagem. E aí eu estava lá no fulano, ciclano, que tinha o Rodolfo, se não me engano, também lá do Sátiros, e tinha o uhum. Mário. Eu namorava uma menina, né? Uma ex-namorada. E aí eu falei assim, nossa, aquele rapaz ali compra quadrinho comigo, né? Quem é aquele lá? Queria- Uhum. Aí tá, aí começaram a falar quem tava lendo, eu falei, ai, Mário Bortolô, porra, aquele cara era Mário. Aí demorou umas 2 semanas, eu acho, ele foi filmar Billy e a Garota, que é o Uhum. Patronato de Cultura, no mesmo prédio onde vendia os quadrinhos, né? É, O Mário vive no centro, né? Acho que tem uma coisa assim, que é uma coisa que é meio parecida. Epa, uma coisa que é meio É, parecida não é. ali. Eu engasguei com a água. Não é Covid. Falando em submundo aqui. É, Então, tem uma coisa que é minha e dele, assim, de uma coisa do centro. Eu acho que aquele lugar traz um universo que é punk, assim, sabe? É, Eu cresci ali no centro, né? E aí eu vejo o Mário, às vezes eu andava ali no centro e pegava o Mário voltando da galeria do rock, eu pegava o Mário voltando não sei da onde, perambulando por ali. E aí eu cresci ali no centro também. E aí as personagens estão todas ali, sabe? Eu acho que a dramaturgia, a linguagem que ele traz, eu acho que é isso que acontece também com um monte de gente, mas como eu estou falando dele, que ele traz, é aquela velha história que é o mito, né? De você tem que entrar dentro da caverna, enfrentar o dragão, porque os tesouros estão lá, sabe? Eu acho que o centro é um submundo externo, né? Que você Que traz você, para coloca pra você dentro. traz, você traz para dentro. É o que é aquilo, né? É os caras que ficam lá, são as pessoas que ficam lá. Ele permeia também um consciente coletivo dos amigos dele que estão ali, né? Que é ali, né? Que é o que permeia todos, né? William Shakespeare estava na taverna em Londres, saía do teatro, ia beber e falava com os mesmos caras e contava as mesmas histórias e andava pelas mesmas ruas, aquelas ruas sujas, gente jogando balde de fezes pela janela, as ruas de Londres sujas, né? Hemingway também era escritor e ia lá no pesqueiro dele, ia pescar e encontrava Picasso, voltava, fugia da mulher lá para ver Torado, estava conversando. Então, você vai vivendo aquele mesmo universo externo, aquele seu submundo externo, que é para você trazer para dentro. Que ali é onde estão suas histórias. Você não precisa ir muito longe, ó. Né? Eu vejo, eu vou contar a história do, sei lá, do monge do Himalaia. Eu nunca fui no Himalaia, não conheço nenhum monge, né? Eu vou contar a história.
Tem vários jeitos de se criar a história, né, Luiz? Mas você está falando de uma questão de submundo, aqui a gente está tratando deste assunto, que é essa questão dessa dor interna. Então, seja onde você for, mas se você for lá para o Himalaia, provavelmente suas histórias vão ser parecidas com essas que você já conta, né? A gente está falando de alguém que trabalha muito com essa dor interna, né? E aí você citou esse mundo das HQs, que é um mundo que você gosta muito, o Mário também, enfim, muitos desses caras que escrevem gostam, que eu queria que você explicasse um pouco a importância, como que tem essa vivência tão grande aí também desse submundo, dessa dor, dessa questão urbana nas histórias em quadrinhos, que me escapa, né? Eu não consigo História em entender o quadrinho. que você explicar. História em quadrinho eu aprendi a ler lendo história em quadrinho, né? Eu tinha um monte de história em quadrinho em casa, e aí eu morria de tédio, eu ficava sozinho, e aí eu via as pessoas lendo pra mim e eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler, eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Uhum. Isso foi que salvou minha vida. Eu acredito que se eu não tivesse lido tão novo, eu não tinha ido atrás da estante de livros da minha tia, eu não tinha encontrado Dostoiévski, Kafka, ninguém. Eu Você não vem de um tinha. substrato, de um substrato, né? Você ficava sozinho em casa, porque sua mãe saía para trabalhar, você vem da Uhum. periferia de São Paulo, né? Então, você está falando um pouco que a literatura, que as histórias em quadrinho, a literatura salvaram um pouco o seu É, percurso. meu percurso. E Hum, nisso, a história em quadrinho, para mim, tem uma linguagem muito parecida com a do teatro. Então, acho que tem um time igual, entendeu? Tem um time de virar de página. O virar de página da história em quadrinho, para mim, é aquele apagar de luz, sabe? É o corte de cena, sabe? hum, É, uhum, talvez a suspensão, quando vai lá, vamos pegar uma coisa bem babaca, sei lá, tá lá, tá caindo um avião e tá o super-homem segurando um avião, e aí você não sabe se o avião vai destruir a cidade, e no final, aí ele salva, e aí depois ele vai lá e ele se transforma em Clark Kent e volta. Nesse intermeio, contando assim parece babaca, mas no intermeio da história em quadrinho, tem todo um drama, né, uhum, do personagem que vai ter que fazer todo um percurso, né, de você, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Isso é o básico, né? Que é que é a história básica de construção. Agora você pega Sem Balas, Preacher, né, Sandman, né? Aí você pega uma coisa mais sofisticada em história em quadrinho, que eu acho que acaba se aproximando muito mais, né? No Sem Balas, que é um quadrinho do Brian Azzarello, tem uma coisa muito interessante, assim. Tem um personagem conversando, como eu com você aqui, e do outro lado da uhum, rua tem dois personagens conversando. Aquele desenho é lá no fundo, né? E a gente está conversando aqui. Daqui a pouco você vira as páginas, você tá vendo a conversa dos dois. E lá no fundo tá eu e você, entende? uhum, Eu tenho visto isso muito no teatro, sabe? uhum, E das pessoas acho que nem leram Simbalos. Mas a linguagem tá tão aí, esse jeito de uhum, ter um personagem conversando aqui, daqui a pouco apaga a luz, acende a luz, tem outro ali, apaga a luz, acende a luz, tem outro ali, né? Isso é uhum, uma coisa que a história em quadrinho faz muito, e faz há muito tempo. Eu acho que a história em quadrinho está na vanguarda da arte, sabe? Eu acho que uhum, eles fazem coisas primeiro. Tanto que agora vira filme da Marvel, e todo mundo agora quer ler história em quadrinho, e todo mundo quer. Mas tem uns quadrinhos tem uns quadrinhos que é teatro, sabe? Tem uns quadrinhos que é teatro. O jeito que é intercalado, ou, sabe, a história tem que ser contada. Aí dá um exemplo do Moebius. Moebius tem um uhum. quadrinho chamado Garagem Hermética, que não tem personagem principal. O cara vai andar com o carro, vai até o mecânico. Aí você vira a página. O mecânico é o personagem principal. Aí ele vai lá, conserta o carro. Aí aparece uma menina. Aí você vira a página. A menina é personagem. Eu ia ficar louca com Entendeu? Então, isso. pra mim. E esse quadrinho é da década de 80. Entendeu? Uau. Da década de 80. Tem aquele filme do Então. Robert Altman, né? Que vai trocando, assim, né? Que vai sendo E. que tem um nome que eu É, esqueci, pequenos shortcuts, né? shortcuts. Brinca com Shortcuts. isso. Mas é É, da década de 90.
Você está falando Década de de questão da década 90. de 80. Mas de que Uhum. jeito que o quadrinho trabalha? Quando a gente fala quadrinho, né? A coisa da Mônica. Os HQ é um outro universo, né? Como é que esse submundo, essa dor tão profunda ali é tratada no quadrinho? Né? São personagens sempre densos, personagens complicados, complexos. Como é que eles trabalham isso? E trabalhando também o desenho, né? Uma coisa é a literatura. E Então, o quadrinho ele junta essa, né, artes plásticas com sim. literatura e consegue sempre ser, são sempre coisas mais densas, complexas, sempre uma dor, né? Não é muito animado assim o universo da HQ. Então, o quadrinho tem vários, né? Tem vários que trabalham com a dor. Acho que o Simbalos é um deles, que é um motivo pífio, assim, é um motivo bem de filme de ação. Você tá o roteiro do quadrinho, você tá num bar, e aí você sai da cadeia porque você foi presa por uma coisa que você não fez, mas você sai da cadeia, você tinha que sair. Aí chega um cara com uma maleta, você tá comendo lá no bar, e te mostra uma maleta e fala, olha, aqui estão todas as provas de que você não cometeu o crime, foi essa pessoa que cometeu, né? E você tem as chances de realizar sua vingança. Tem 100 balas não rastreáveis, né? E uma arma que não é identificável. Aí a questão é, será que você vai cometer sua vingança? Sem Balas Né? é o nome de um ou é o nome de uma série? Uma série de quadrinhos, Uma série né? de quadrinhos que parte dessa premissa. Pra parte dessa premissa. Será que você vai realizar sua vingança, né? E aí depois o quadrinho vira uma porrada de coisa, mas é um dos quadrinhos mais sensacionais que eu já vi, que eu já li, né? Sin City, o Frank Miller também, né? Que depois Virou filme, né? virou filme. Mas ali os personagens, o desenho é carregado de dor. O Uhum. desenho é carregado de dor. Você vê o Sin City, é preto e branco. Tem um autor, um quadrinista chamado Will Eisner. E ele desenhava a chuva de um jeito estranho, né? Tem até deram Desenhava o até um quê? nome. A chuva no quadrinho, A a chuva. chuva, de um jeito estranho. Eles deram até um nome para essa chuva. O Frank Miller, os personagens sempre estão na rua, tá chovendo, né? Parece que é uma dor que carrega. É uma dor que fica carregando os personagens, entende? Os personagens estão andando. É o Marvin andando na cidade do pecado e tá chovendo. E ele falando, a cidade, hoje é só mais um dia, não sei o que, toda aquela história, né? Que quem faz é o Mickey Rourke, né? E no Ah, você tá falando. filme. No filme. Mas acho que o Frank Miller acho que no desenho ele carrega muito no Sin City. Nossa, você me fez parar pra pensar nisso, no Sin City, no quadrinho. O assassino amarelo, o único personagem que é colorido é o assassino, né? Né? E tem uma personagem também, se não me engano, acho que a Dama Fatal, que é a única personagem que é colorida, é essa Dama Fatal aí, que é uma mina, uma mulher filha da puta, vai fazer um negócio lá. É, nossa, tem muita gente assim que essa linguagem, você vê que é uma linguagem da dor, entendeu? Você vê os prédios meio tortos, né? Tem uma coisa meio estranha. Tem um desenhista do Batman chamado Kelly Jones, que ele desenha o Batman, ele não parece um homem, parece uma criatura, ele é meio torto, né? O chifre é meio torto, ele parece mais um demônio do que o Batman. Mas você vê que, tem uma estética ali, né? Desde Matt Kelly também desenhou Electra. Ele não desenha uma heroína direito. Ele parece estar rabiscando, entendeu? Parece que a personagem vai sair do papel e vai sair correndo, entendeu? Então, a tinta da personagem, ela sai sabe, tem um contorno da personagem que as pessoas desenham, sai da forma. Eles fazem isso de propósito, entendeu? Faz a personagem sair da forma dentro do Uhum. quadrinho. Isso é uma forma da dor, entendeu? Principalmente no Electra. Tem um quadrinho chamado Electra Assassina, que é assim, entendeu? O desenho, a estética do desenho é toda estranha. Parece que é feita em aquarela e sai da Uhum. forma. Parece que o personagem está gritando sempre está saindo da linha,
da linha Uhum, da personagem, né? uhum. Então, na É, verdade, você tá dizendo... não, Pode pode falar. falar. É, Você está falando então também que o quadrinho ele vai usar como se pudesse pular das páginas, né, da literatura e poder é, usar também o desenho para reiterar essa dor aí essa do dor, autor. essa E dor. esse universo dos, digamos aí, dos super-heróis é um universo super denso, né? Não Ah, é o sim. universo do, né? Não. Ah, mas assim, esse universo dos super-heróis de um tempo pra cá, ele vai modificando, né? Teve uma época que era super-heróis, nossa, nós somos super-heróis, nós somos foda, né? Aí agora os super-heróis estão contemplativos, né? Eles estão pensando na vida. Ai, meu Deus, por que eu sou super-homem? Ser super-homem ou não ser, eis a questão. Né? Então, os super-heróis estão contemplativos. E aí tem um cara chamado, que é o cara que escreve Simbalas, que é o cara chamado Brian Azzarello. Uhum. E tem um quadrinho do Batman, que é muito engraçado, que o Batman tá em cima de um prédio. E aí ele olha assim pro céu, e aí ele olha pra Gotham City, aí ele fala assim, e começa a chover. Aí ele fala Sem assim, chover. Hum. tem chover. Aí o Batman fala assim, é, dizem que quando chove é porque Deus tá chorando pela cidade. Aqui em Gotham ele faz outra coisa. Não entendi. Ele mija na cidade, né? E Então, aí, é, então, mas aí nossa, tem muita. E esses heróis, agora eles estão mais centrados, estão se questionando mais, né? Estão mais uhum, humanos, estão trazendo os heróis. Acho que talvez por isso role tanta identificação agora com os filmes, entende? Porque eles uhum, deixaram os heróis mais humanos, tem mais falhas, né? uhum. Tem mais falhas. O Homem de Ferro, pegar a década de 80 ele era alcoólatra, né? Tem um quadrinho dele. Super, super para criança. Tudo pra criança. Tem um quadrinho dele que ele tá tentando vestir a armadura do Homem de Ferro e tem uma garrafa do lado dele que ele não consegue nem vestir a armadura, entendeu? Então, aí depois de um tempo, eu acho que eles deixaram isso de lado para as crianças esquecer um pouco. E criou esse Homem de Ferro, mas, nossa, não, eu tenho que parar para pensar o que que eu fiz com a minha vida, que eu fabriquei arma de guerra e tudo mais. Mas eu acho que agora eles deixaram os heróis mais humanos. Tá muito Uhum. mais próximo dessa persona, entendeu? Eu acho que tem essa lance de trazer você se identificar e ali Uhum. também tem uma identificação com um vício seu, né? Um vício quando eu falo é um defeito, sabe? Né? E todos ali têm um defeito, né? O Hulk é o médico e o monstro no final. Ele é o médico e o monstro do Dr. Jekyll e Mister Hyde, que ele não Uhum. consegue controlar a raiva, né? E tem o Super-Homem, que é o cara que é sozinho e todo mundo morreu no planeta, ele é o cara mais solitário do universo, né? E ele tá aqui com um bando de gente pango que não consegue ficar em casa com coronavírus, não consegue botar uma máscara. Tem que viver de máscara. O Dani falou que ser super-herói e não ser super-herói, eis a questão, é ótimo. E o Claudinei tá falando que o Watchmen, do Alan Moore, talvez se encaixe O também Ótimo é nesse. foda. O Ótimo é foda, o Ótimo é incrível. O Ótimo é divisor de águas, assim, né? Dos quadrinhos, né? Não tem onomatopeia, né? Não tem aquele pau, crau, puxa, né? Não tem, ele tirou tudo, né? E tem esse lance que eu falei das coisas acontecerem, e é muito engraçado que deixa pro final da página, né? Então, Rorschach, ele vai morrer no final. Você vira a página, tá lá, Dr. Manhattan explodindo o Rorschach. O comediante vai ser jogado da janela quando você vira a página, ele faz uma página central, sendo que nas outras páginas ele dividiu todas as páginas em quadradinhos pequenos, para ter um choque na outra, entendeu? Hum, É proposital. Entende? Tem uma história dentro da história. Ótimo, né? Tem uma história que acontece aqui, aí tem um menino lendo uma história em quadrinho, que é uma história de pirata, que ele pega numa banca de jornal e senta e lê. E aí, quando ele lê aquela história em quadrinho, a gente lê a história do menino.
da história do que o menino tá lendo também. Então, a gente tá entrando na história dentro da história, Hum, né? Eu já vi peças, assim, se eu não me engano, que Diz Molero tinha isso, da Berthe Balfredi Filho, de uma história dentro da história, sim, né? Né? é, é uma linguagem bastante corrente, né, no Uhum. teatro. É. Então, a gente está falando aqui também que, por exemplo, a linguagem do quadrinho, ela vem trazendo esse submundo de maneira muito intensa, e hoje em dia é a linguagem que está no cinema arrecadando bilhões, sei lá. É Bom, aí certo. uma indústria toda que aí faz o um, o 2, o 3, o 4, o 25, Uhum. né? E que pega as crianças também. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão desse submundo que digamos aí, seduziu uma indústria das maiores indústrias de entretenimento, a maior indústria de entretenimento do mundo, e que também está direcionada para as crianças, né? Eu levo meu filho para ver isso, tem aquele monte de ação, mas tem uma dor ali subjacente muito grande, né? O que você vê Tem, disso nesse tem, momento? tem, tem, tem. Eu acho assim, é principalmente a Marvel, assim, que dominou mais. A DC fez uns filmes que não ficaram muito bons, assim, né? Ontem eu fui no mercado, tava passando a Liga da Justiça. Na Eu vi a televisão? única cena eu vi a única cena que eu gosto, mas que é do Flash, que passa, assim, pelo Super-Homem. O Super-Homem consegue notar o Flash correndo. Mas, mas a Marvel, eles têm personagens muito bons. Talvez essa seja a grande cartada, entende? Eles têm Construir os personagens personagens densos, e densos. aí esse é que é a grande joia, digamos. É, grande joia. Pegar o Homem de Ferro, porra, mano, tem um personagem alcoólatra. Depois transformaram o Homem de Ferro num boêmio, né? É um cara que tem um carro legal, umas minas da hora, que bebe uma coisinha ali, outra ali, mas não era um alcoólatra. No original ele era um alcoólatra mesmo, né? Alcoólatra de não conseguir vestir a armadura do Homem de Ferro, né? E o Hulk ele não consegue conter a raiva dele, né? O Capitão América ele fica 30 anos congelado, né? E aí ele acorda no mundo que não é dele depois de 30 anos, né? E tem um choque, né? Tipo, mano, passou... aí todo mundo que ele conhece já morreu, já tá velho, a mulher que ele gostava já casou, entende? Então eu acho que isso, isso traz, acho que essa grande catada. Eles têm personagens muito bons e roteiristas muito bons também, né? Eles Uhum. pegaram Guardiões da Galáxia, que eram são uns heróis que ninguém lia. Era nesse quadrinho, Thor, Hulk e Guardiões da Galáxia, bem pequenininho assim embaixo, né? Uhum. E eles fizeram um filmaço, né? E eu acho que são os roteiristas também, deles que são muito bons, né? Mas, claro, Sim. tem personagens muito incríveis, assim. O Doutor Estranho, né? Tem um lance da magia, que é um médico que não acredita em nada, cético. E aí ele vai lá e tem um acidente de carro, e a única que é o instrumento de trabalho dele é a mão, ele não consegue mais operar, ele tenta todas Uhum. as coisas na vida e não consegue, aí ele vai parar num lugar cheio de monge lá, que eu não esqueci o nome do lugar, e, e aí ele é treinado, né? E aí ele vira o Doutor Estranho, né? Resumindo a história, né? Mas, Bastante. mas resumiu bastante. Voltando nisso, nesse lance do Doutor Estranho, é, tem esse lance do submundo, inclusive da magia também, entende? Uhum. Voltando um pouco a história em quadrinho, indo para um outro lado. Teve uma época que falando inclusive do Teatro da Vestigem, que tem um teatro que tem um viés religioso muito forte, eu comecei a Uhum. ler muita religião, né, depois de um tempo, entende? Muita religião. E aí eu descobri, né, que o João Paulo II era dramaturgo, né? Eu não sabia, né? O Karol Wojtyła, né? Também E não. ele era dramaturgo. E ele tem um livro de poesia bonito, dá até pra baixar pela internet, está em espanhol, né? Depois qualquer coisa eu te passo. Ele escrevia Uhum. bem, mano, escrevia bem. O livro de poesia dele é de chorar, assim, Juro. né? O livro de poesia dele é de chorar, assim, é bonito pra caramba, né? Uhum. E aí eu falei, porra, mano, tem uns caras aí religiosos legais, né? Não tem só uma galera do mal, assim.
E aí eu fui atrás, aí eu comecei a estudar religião. Porque Esse tem pessoal do submundo tem muito isso, né? Essa que a gente está falando, essa questão da dor, mas essa procura meio filosófica, meio mística, por conta iluminados. da dor. E aí tem muito, né? Tem muita questão ligada a É, misticismo, enfim, tudo isso. sim, sim. Então eu fui atrás muito de religião, né? Eu fui pensei tudo, tudo. Encontrei em tudo. Era católica, era evangélica, era espírita, umbanda, candomblé, tudo você imaginar. E li um monte de coisa, descobri um monte de coisa legal também, né? E aí eu falei assim, pô, então ali também deve ter. Aí eu fui estudar magia, feitiçaria, né? Fui atrás dos outros caras, né? O que eles tinham feito. Aí, assim como o João Paulo II também era dramaturgo, Aleister Crowley também era dramaturgo, né? Não conheço quem é esse. O Aleister Crowley, ele é um mago aí que dizem que era satanista, só que ele era ocultista. Raul Seixas que era fã dele, ele tem música Ah, aí é? citando o Aleister Crowley, né? E aí dizem que ele era dramaturgo também. Só que se ele for, se diz que fez pacto, só que ele não fez um pacto direito não, porque é meio ruim. Eles vão fazer Faz um pacto e escreve mal, né? Meu Deus do céu. devia ter feito um pacto melhorzinho. Os livros sobre magia e feitiçaria deles são até legais, esse negócio, tudo que fizeram do Raul Seixas, da lei, sabe? Tudo que É quiser, tudo a que biografia de J.B. Medeiros? é a lei, sabe? Que o Raul Seixas fala, faz o que quiseres, pois é tudo da lei. É do Sim. Aleister Crowley, é de um livro do Aleister Crowley, isso. Ah, entendi. Você achei que você está falando da biografia, não entendi. Não, não, esse Tudo da lei desse cara que é um ocultista, é isso? é ocultista, entendeu? É tipo Tim Maia racional. Isso, tipo de mais racional, só que o Raul Seixas foi para um outro lado, Querido, a né? gente pode ficar conversando, né? Porque a ideia era um pouco essa também, né? Você ficar puxando por essa questão, por esse fio condutor. Muito bacana, a gente ainda podia falar de música, que agora a gente começou a falar agora, só que temos 3 minutos, a hora aqui ela voa, né? Então, para Uhum. quem quer começar se, digamos assim, se jogar neste grande rio de Não, dor, não se joga. o que eles podem Não ler pode ou fazer. ver? Ó, o Luiz não vai se expor em rede mundial, mas ele já fez isso demais, né? Fala para eles um pouco o que, que eles podem ler ou ouvir, o que, que você indica assim para conhecer um pouco esse universo. A gente falou muitas coisas aqui. Qual delas você fala para as pessoas que querem começar a entender um pouco esse submundo aí interno? Qual obra Ah, você indica? eu indico, quando você lê a pessoa, por exemplo, Kerouac, vai saber um pouco da vida dele, entendeu? Quando você ouve Beethoven, vai saber, sabe? Imagina o Beethoven andando na Alemanha, voltando do bar, bêbado, sabe? E entrando na casa, e aí você, no andar de baixo da casa, como era madeira, o segundo piso, ele jogava água na cabeça e caía no vizinho de baixo a água. Os vizinhos xingando o Beethoven. Ele não ouvia, porque ele estava surdo. E aí eu aconselho isso, você saber a vida, né? Então ouve os caras, ouve os primeiros caras, vai atrás dos caras que fizeram tudo isso primeiro, sabe? O Beethoven, Mozart, Liszt, Brahms. E aí depois, sabe, vai ler os caras mesmo, Dostoiévski, vai atrás dos clássicos, o Shakespeare, Kerouac, e o Kerouac já é clássico, né? O Kafka, Proust, né? E aí quando você lê todos eles, quando você. A Divina Comédia. Já chegou na hora de morrer, né? Já acabou a vida, Quando tem chegou na muita hora de coisa. morrer, quando chegou na hora de morrer, que tem uma coisa de alguns acadêmicos, assim, que eles leem muitos clássicos e depois ficam com vergonha de escrever. Porra, nunca vou escrever que nem Dostoiévski. Claro que não, Dostoiévski já escreveu, né? É, já foi. Já foi, então. Depois você lê muito, depois que você lê muito, escreva, sabe? Escreva. Vai. John Fante, Bukowski, né? Tem um John Ashbery, que é um poeta que quase ninguém conhece, que eu acho muito fantástico, Bom, hoje a gente só incrível. falou quase de homens, né? Depois a gente precisa fazer de novo falando sobre mulheres. Está acabando, 20 segundos. Então 20 leiam os segundos. clássicos e procurem a vida, né? Porque falando do submundo se fala muito de vivência também, né, Luiz? Então, procure a É, vida. Uhum.
Obrigadão, Vai viu? ser. Obrigado, Isso não fala, isso não fala, não. Tchau, gente. Até amanhã, 11 tchau. da manhã. Obrigadão, Luiz. Bom te ver. Beijo.